Olá, eu me chamo Indiamares Pereira, eu sou formada em Pedagogia, com especialização em Libras, Supervisão Educacional e Alfabetização e Letramento. Eu sou mestra em Educação. Nesse vídeo, eu vou apresentar o projeto do meu estágio de ensino médio. Por que ele está sendo dessa forma? Porque ele é um estágio que está sendo desenvolvido de maneira virtual, ou seja, online. Isso aconteceu por causa da pandemia causada pela Covid-19. Com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a Uninter nos proporcionou fazer esse estágio de maneira virtual para que nós possamos cumprir todas as nossas obrigações acadêmicas e continuar estudando no conforto e na segurança do nosso lar, ou seja, cumprindo rigorosamente o isolamento social. O meu estágio vai falar sobre o uso adequado da crase e ele é voltado para jovens que, obviamente, estão cursando o ensino médio. Como a escrita é muito importante para nós nesse vídeo, a partir de agora eu vou aparecer só aqui no cantinho. Assim vocês vão poder visualizar o texto maior na tela toda. A etimologia, ou seja, a origem da palavra crase, está na Grécia. A palavra crase significa mistura ou fusão, vem do grego krasis, que equivale à ação de misturar, temperamento, fusão de sons. O que nós precisamos compreender sobre a crase começa pelo seu conceito, ou seja, pela sua definição. O que é crase? Na língua portuguesa, a crase se trata de um fenômeno linguístico que indica que ocorreu a contração de duas vogais idênticas. Isso acontece porque na língua portuguesa nós não temos o efeito de cacofonia nem na fala nem na escrita. Então eu não digo para você, por exemplo, eu fui a secretária. Eu também não escrevo, eu fui a secretária. Eu utilizo um acento grave para indicar que naquele A ocorreu esse fenômeno linguístico que é as duas vogais idênticas contraídas. Ou seja, quando temos duas vogais idênticas, quando isso acontece, nós utilizamos o acento grave para indicar a ocorrência de crase. Ou seja, lembre-se, não pode esquecer, grave, que o nome do acento é grave, não é crase. Então, para bem aprender a utilizar e aplicar a crase, a gente precisa entender a verificação da ocorrência simultânea de preposição e um artigo ou um pronome. Para isso, vamos entender o que é uma preposição. Uma preposição é a palavra, ou melhor dizendo, a classe de palavras que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração, ou seja, ela liga palavras, ela é uma conexão. Por exemplo, preposição de lugar, o navio de São Paulo, preposição de modo, os prisioneiros eram colocados em fila, preposição de tempo, por 2 anos ele viveu aqui, preposição de distância, a 5 quilômetros daqui passa uma estrada, preposição de causa, com a seca o gado começou a morrer, preposição de instrumento, ele cortou a árvore com o machado. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Agora vamos verificar o que são os pronomes. O pronome é uma classe gramatical variável. Ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das 3 pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Pode ainda ser que ele indique a posse de um objeto ou a sua localização. Quando substituem o substantivo, denominam-se pronomes substantivo. Quando acompanham o substantivo, denominam-se pronome adjetivo. Os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Agora verificaremos o que são os artigos. Artigos são palavras, ou também classe de palavras, que acompanham os substantivos, indicando seu número e o seu gênero. Eles podem ser classificados em artigos definidos ou indefinidos. Artigos definidos determinam o substantivo, por exemplo, o garoto, a garota. Artigos indefinidos indeterminam esses substantivos, por exemplo, um garoto, uma garota.
Então vamos começar criando uma lista negra da crase. Por definição, sabemos que a crase é usada sempre antes de palavras femininas. Então, jamais haverá uma crase antes de uma palavra masculina. Pagamento a prazo? Não. Andar a cavalo? Não, porque cavalo é masculino. Sal a gosto? Não, não são palavras femininas. Não utilizaremos nunca, jamais a crase antes de um verbo, porque verbo não tem gênero. E antes do verbo também não ocorre artigo, certo? Por exemplo, o suspeito está disposto a ajudar. Não vai crase. Antes de pronomes em geral, não se usa crase, porque antes deles geralmente também não ocorre o artigo. Por exemplo, ele disse a ela que não fará a viagem. Ele falou alguma coisa a você, certo? Também não utilizaremos a crase antes do nome de cidade, porque antes de nome de cidade não se emprega artigo também. Você vai a Natal, certo? Não se usa a crase antes de expressões formadas por palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, minuto a minuto. Não se usa a crase quando esse a está antes. Não se usa a crase quando o a ele está acontecendo antes de uma palavra que está flexionada no plural. Por exemplo, os dados coletados não se referem a populações indígenas. Nesse a não acontece crase, porque observa ali, populações está no quê? No plural. Então essa foi a minha explicação simples de como se usa a crase. Não foi uma explicação completa e complexa com todas as nuances linguísticas, mas ela foi mais funcional no sentido de ajudar vocês a utilizar e a empregar a crase corretamente. Agora, com essas dicas, nós podemos começar a perceber com cautela quando estamos utilizando a crase corretamente ou não. Então, um forte abraço, até breve e eu desejo para vocês ótimos estudos. Beijão!